Dizem que as coisas que usamos com cuidado passam a hospedar uma alma. Se é assim, o que será que habita nos lixos que são descartados? Essa é a principal questão tratada no mangá de Gachakuta. E se você curte esse mangá e tá ansioso já pelo anime, vem comigo nesse vídeo que eu te trouxe o volume 1 completaço para te dar um gostinho do que esperar. Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Tonerd na área pra começar aqui a Maratona Gachakuta. Meu amigo do céu, vocês pediram, inclusive foi um membro do canal que fez o pedido pra mim semana passada e eu já estava na programação, mas cara, é um vídeo muito grande, então dá um pouquinho de trabalho, né? Fala sério, tenha paciência que igual Dandadan, nós vamos também chegar aos semanais, aos quinzenais no caso, né? De Gachakuta, beleza? Que é um mangá excelente, casca grossa demais da conta. E se eu fosse você, já ia deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para não perder as maratonas Gachakuta aqui no canal Tonerd. E a maratona Kagurabashi está chegando também, beleza galera? Tenha paciência aí que também é um pouco grande e eu vou colocando na grade conforme eu vou conseguindo editar os vídeos, beleza? E agora sem mais enrolação, bora começar a maratona Gachakuta. O capítulo 1 começa mostrando ali uma criancinha que está chorando porque o seu ursinho ali acabou sendo, sofreu um acidente e acabou rasgando. E a sua mãe, ao invés de costurá-lo, para deixar a menina brincar por muito mais tempo, acabou aí jogando o bichinho fora. E olha que eles tinham acabado de comprar esse bichinho. Estamos vendo aqui uma população realmente consumista, né galera? Enquanto nós vemos o ursinho indo pro lixo e coisa e tal, o narrador diz uma coisa muito importante para tudo que nós vamos falar na Maratona Gachakuta. Ele diz o seguinte: pessoas transformam facilmente coisas preciosas em lixo e então passam a tratar como algo sujo e nunca mais dão valor. E isso também vale para as pessoas. Quando o narrador termina essa frase, a cena então corta e vemos um guarda ali que escuta um barulho estranho e vai conferir o que está acontecendo. Quando ele abre a porta, ele dá de cara ali com um lugar que parece estar cheio de lixo e tem uma pessoa encapuzada lá mexendo no lixo. Ele diz que é proibido pessoas não autorizadas mexer no lixo, e que esses baderneiros como esse cara ficam pegando o lixo e levando para a cidade, estragando a beleza que eles tanto gostam. Então ele bate a mão ali no alarme para avisar todo mundo para conseguir capturar esse cara. E quando chegam os guardas ali, os restantes na porta, a pessoa já joga ali um sacão de lixo para tudo quanto é lado e a turma fica levando sacada na cara, um negócio coisa louca. E ele aproveita para sair por onde ele entrou, que é por esses dutos de ventilação. Ele consegue chegar na parte de fora, mas então tem um monte de guarda lá que mete bala no cara porque o cara tava mexendo no lixo, meu parceiro. Um negócio cabuloso. Mas o cara é muito casca grossa e a lá Matrix, ele consegue desviar ali de todas as balas e continua fugindo, mas ainda assim uma das balas acaba pegando o braço dele de raspão antes dele conseguir pular o muro e finalmente ficar a salvo, E nós vemos então que essa pessoa é um rapaz, é um jovem ali que tira o seu capuz e ele conseguiu pegar o ursinho da menina lá que acabou rasgando e a mãe dela jogou fora porque o consumismo é em alta nesse mundo, nesse universo de Gachakuta. A cena corta para a cidade, vemos ali as pessoas comemorando, tocando no meio da praça e temos um cara que se destoa bastante do normal das pessoas ali, sabe? Esse cara vai caminhando entre as pessoas na praça e vai ouvindo os rumores, os boatos que ontem à noite invadiram o lixão, coisa e tal, esses baderneiros, onde já se viu, quando vão acabar essas coisas aí na cidade, e ele vai ouvindo tudo isso. E como eu disse pra vocês, esse cara ele se destoa das roupagens das demais pessoas da praça ali. Então todos olham pra ele e falam, nossa, ele é um nativo, credo, ai, cara fedido, fedorento, se veste mal, tomara que nunca mais volte aqui. Então o preconceito que tá em alta, galera, fala sério. A cena então corta pelo que nós vemos aqui no subúrbio, na favelona ali desse mundo de Gachakuta, e vemos que as pessoas se vestem encapuzadas, é um lugar bem sujo, com lixo, carro ali jogado no meio da rua, parece a minha cidade, cidade é mais ou menos assim, cara. E lá também estão comentando sobre o tal baderneiro do lixão que atacou novamente na noite passada.
nós vemos o rapaz lá, que é o baderneiro do lixão, pelo que parece aqui, né? Então chega uma menina ali e intima ele perguntando se ele foi pro lixão novamente. O nome dela é Shiwa e ela tá ali dando uma lição de moral no cara, dizendo que ele tem que parar com essa vida de mexer no lixão, porque pra essa cidade, pra esse universo, o lixo, né, não é que é precioso. Eles não querem ter contato com lixo de jeito nenhum. É lixo, vai ser queimado, incinerado e acabou, entendeu? Vamos comprar coisa nova. Então as pessoas que mexem no lixo, né, reaproveitam o lixo, são vistos como criminosos do mais baixo calão, entendeu? E o cara então responde, né, que esse povo rico aí fica jogando fora coisas que ainda podem ser usadas. E diz que ele só faz isso porque conseguindo coisas que, né, pra ele são valiosas, pra eles que moram no subúrbio, ele consegue trocar por uma grana, por uma comidinha e tal. É um método de sobrevivência, né, galera? Chega então uns caras ali e ficam ali reclamando do cheiro do cara, que ele é fedorento, mexe no lixo, coisa e tal. E os caras vão falando pra Shiwa, que é a menina, que esse cara é fedorento, que ela não deve andar com ele, que ela vai ficar fedorenta também. E olha essas luvas que o cara usa, nossa, não tira a luva nem pra tomar banho, rapaz. Deve ser uma podridão debaixo daquela mão ali, que é uma coisa louca. A menina diz que isso não faz diferença pra ela, que ele é um humano igual ela, né, igual todos eles. Mas o cara diz que não, porque ele é filho do assassino. Ih, rapaz, já tem coisa boa aparecendo no primeiro capítulo, hein? Quando ele diz isso, o cara dá uma despertada. Quando chama ele de filho do assassino, ele fica meio assim, sabe? Ele fica meio mexido. E então nós temos a explicação pela boca do cara. Não sei se isso aqui é verdade, a verdade mesmo, tá, galera? Mas ele diz o seguinte, que antigamente o subúrbio era um lugar para prender os criminosos e que eles são descendentes desses criminosos. E é por isso que eles trabalham muito, né? Sempre trabalharam muito para poder tirar essa má fama do subúrbio. Mas então tudo foi por água abaixo por causa do pai desse cara que acabou matando gente. E é por isso que ninguém quer andar com esse cara. Enquanto ele fala, o cara vai ficando puto, meu amigo. Puto da vida, já se levanta e quando ele levanta, os caras, ó, rapa a pedra ali porque o negócio ia ficar feio. A Shiwa então chega perto dele ali e consola o cara, dizendo que não, que ele é um cara diferente, que ela não acredita nessas coisas que filhos puxam pais, porque ele é um cara bom de verdade e nunca faria mal a ninguém. Ele então se impressiona com essa fala dela e meio que agradece, meio sem jeito, sabe como é que é? Eu acho que esses dois aí já é um casalzinho, né? Fala sério. Ela então mexe na mala dele e finalmente descobrimos o nome do nosso protagonista, que se chama Ludo. E nós vemos que ele pega as coisas quebradas do lixo e recupera. Tem relógio, tem um aparelho ali de rádio, pelo que parece, tem uma bolsa feminina e o ursinho tá lá. Ele consertou o ursinho, colocou até ali um lencinho no pescoço. Ficou bonito, cara, ficou melhor que tava antes. O cara é casca grossa demais. E ela acha bonitinho o ursinho. Então ele pega o ursinho, diz que ele não está à venda e é por isso que ele vai dar o ursinho para ela. Mas quando ela ia pegar o ursinho, a mãe dela chega e chama ela, né, pra ir embora pra casa, porque já tá tarde. Ela então vai embora e o Ludo fica com o ursinho na mão ali, com a cara de pastel, né, coitado, né. Guarda o ursinho pra mais tarde, né. O Ludo então se levanta, vai indo, né, acho que pra moradia dele, e quando ele vira a esquina, ele dá de cara com aquele cara lá que estava passeando na praça, e a turma tava falando que ele é mal cheiroso, coisa e tal. O nome dele é Legito e ele parece que é um parceiro do Ludo aí nessas vendas de coisas usadas, vamos dizer assim, e ele fica tirando o sarro do Ludo, né, não tá à venda, coisa e tal. Você tem que ser mais direto com a mina, não é verdade? Os dois vão juntos pra casa e realmente, cara, esse Legito aí é o cuidador do Ludo, digamos assim. É o responsável do cara, entendeu? E ele chega pro Ludo e fala, meu, você foi de novo lá, cara, roubar lixo, meu, para com isso. Não esquenta a cabeça com grana, cara, eu dou um jeito, eu vou cuidar de você, vou cuidar de nós. O Ludo diz que não tem problema, que nunca conseguiram pegar ele, mas o Legito fala que noite passada foi quase, né? Até um tiro de raspão ali no braço ele acabou levando. E então nós vemos aqui qual que é o grau de relação dos dois. Eles não são parentes de sangue, só que, galera, o Legito, ele acabou ali acolhendo, acabou pegando o Ludo quando ele ainda era um bebezinho abandonado e criou o Ludo desde então. Então esse cara aqui é o pai do Ludo, né? Fala sério. O Legito então tira mais um sarrinho dele com a Shiwa, coisa e tal, e então pede pra ele, né, tirar a jaqueta pra ele cuidar daquele machucado, daquele tiro que ele acabou levando de raspão, e de quebra vai também trocar as faixas das mãos do Ludo. O que será que tem nas mãos desse moleque aí, cara?
E quando ele tira a jaqueta e as luvas da mão, galera do céu, o que é isso na mão do cara? Parece que ele tem... Não são marca de queimadura. Parece que tem algo enrolado na mão dele, mas assim, não é faixa, é uma coisa na própria pele dele. Cara, muito cabuloso, tá? E pelo que eu entendi aqui, o Ludo diz que os machucados das balas não são nada pra ele, se comparados com os machucados que ele ganhou do seu pai biológico. Cara, mas cara, que negócio louco isso aqui, cara. Lembrando, galera, que eu tô lendo pela primeira vez com vocês. Eu dei uma olhada nas resenhas por aí, mas ler o mangá eu estou lendo pela primeira vez com vocês. Então eu não sei nada desse mangá. As minhas reações aqui vão ser as mais sinceras possíveis, tá? Tô mais perdido que vocês. E o Leggton então diz pro Ludo parar com isso, porque se ele for pego uma única vez, ele vai ser sentenciado à morte e jogado no abismo, que foi onde o pai do Ludo também foi jogado. E pede por favor pro Ludo dar valor à sua vida, porque a sua vida é preciosa para ele. Cara, esse aqui é pai de verdade, cara, meu Deus do céu. E então temos aqui, né, um tipo de um flashback do Ludo contando pra gente a respeito dessas mãos dele. Ele diz o seguinte: minhas mãos eram pretas desde antes mesmo que eu me desse por gente, graças a uma dor excruciante que me atacava esporadicamente, e aos olhares das pessoas que tinham desgostos da feiura e da ferida. Minha mentalidade quando era mais criança estava bem acabada. Foi nessa época que Leggton me deu estas luvas. Elas estavam um trapo desde o momento que eu as ganhei, mas a dor excruciante foi se acalmando naturalmente. Eu tenho tanta gratidão ao Leggton que não conseguiria retribuir tudo que ele fez por mim. O Leggton, então, depois de fazer todo ali o curativo do moleque, pega o ursinho e fala: ó, meu amigo, se você não for amanhã entregar esse ursinho lá pra Shilwa, você não vai comer amanhã, cara, tá de brincadeira, você tá sendo obrigado a paquerar a vida, né? Fala sério. O Ludo fica ali sem saber o que responder, só que do lado de fora, enquanto os dois estão se divertindo nesse momento, pai e filho, tem um cara, uma pessoa encapuzada com uma máscara. Cabuloso demais, cara. Olha, a arte desse mangá é muito diferenciada, tá? A cena corta para o dia seguinte e o Ludo tá lá, né, no meio da cidade, olhando ali para um barril de água, a sua face refletida. E ele olha assim e tal, né, e tenta fazer um sorriso, mas, cara, ele ficou mais feio sorrindo do que sério. O bicho é feio demais, acabadinho, né, tadinho? E ele fica, né, bravo, lembrando do que o Leggton falou pra ele e vai ver se a menina está na casa dela. Ele vai passando ali por um penhasco, ele olha para baixo e então nós temos uma explicação do que significa o abismo que o Leggton falou na noite passada. Eles dizem que o abismo é como se fosse um grande lixão e que no fim todos os lixos são jogados no abismo e que as pessoas que cometeram crimes são torturadas e por fim jogadas no abismo como seu destino final. E então nós temos uma imagem aqui da cidade onde eles vivem, né? Tem um topo mais alto, separado por muros, que deve ser, né, a alta classe que mora ali, e o subúrbio está na parte mais baixa. Só que mais para baixo disso, meu amigo, tem um preto, um negro total, uma escuridão total. E é ali que é o abismo, e é ali que os lixos de toda a cidade inteira é jogada, galera. É um buraco negro, né? Um negócio cabuloso. E foi ali que o pai biológico, né, do Ludo foi jogado também quando ele era apenas um bebezinho. E o Ludo fica olhando para esse abismo e se perguntando o que acontece lá embaixo. O que as pessoas que foram jogadas lá, qual foi o fim delas? Elas morreram? Não morreram? O que tem no abismo? Enquanto ele tá lá, né, devaneando nos seus pensamentos, chega a Shilwa do lado dele e dá um bom dia, que até assusta o cara. A menina então fala uma coisa muito interessante, né? Ela diz que os subúrbios foram construídos ali na parte mais baixa, cercando a cidade áurea, né, digamos assim, porque eles, que são chamados de nativos, tá, galera? Vamos entender mais pra frente o que isso significa, as diferenças, as raças ali do mundo de Gachiakuta. E ela diz que por conta deles serem nativos e morarem ali, é como se o alto escalão estivesse dizendo o seguinte: fica esperto, não pisa na bola, que o abismo está bem pertinho de vocês. E ela então fala pro Ludo que ela não quer vê-lo sendo jogado no abismo. Ela diz que realmente o lixo da alta classe tem coisas novas praticamente, né? Mas que se for para ele arriscar ali, ser jogado no abismo para conseguir essas coisas, é melhor ele parar, é melhor ele ficar em paz e tocar a vida dele como ele pode.
O Ludo diz que o Leggito disse a mesma coisa e então ela comete uma gafe, né? Dá uma escorregada na banana, dizendo que, assim como ela, ele diz isso porque ele gosta muito do Ludo. Quando ela fala gosta muito, assim como ela, o Ludo dá aquela olhada e fala, opa, é agora, né? O momento exato. A menina fica toda desconcertada e o Ludo, em vez de chegar, aquele jeito assim, olhar 49, não, ele fica envergonhado, tapa a cara, cai no chão. E então ele toma coragem, levanta, pega o ursinho de pelúcia e diz que quando ele viu esse ursinho, ele pensou nela, por causa do ursinho ser bonitinho, né? Aquela coisa linda, né? E ele diz então que o melhor lugar para esse ursinho ser feliz é ao lado da Chihwa-san e dá o ursinho finalmente para ela. Ela abraça o ursinho e tal e fala, que ficou muito feliz com o presente, que vai cuidar dele com muito carinho para sempre. Ih, rapaz, falou assim, cara. Essa menina vai morrer, certeza, cara, porque não tem o que fazer, né? O Ludo então fica encabulado e, como um bom protagonista de anime shonen, ele sai vazado de perto da menina. Em vez de aproveitar, o momento, ele sai vazado de perto dela de medo, de vergonha. E ele está correndo em direção à sua casa para contar pro Leggito que ele conseguiu, a missão de entregar o ursinho para a sua fé, não é verdade? Mas enquanto ele está correndo, bam, ele acaba tropeçando em uma pessoa. Só que não foi intencional dele, mas da pessoa foi. A pessoa entrou na frente dele de propósito, galera. E essa pessoa é exatamente aquela encapuzada de máscara que nós vimos na noite passada. E essa pessoa, galera, se abaixa e pega um livro ali com umas gravuras na capa diferentes e vai saindo vazado. O Ludo pede para ele esperar, mas não dá nem tempo, o cara desaparece. O Ludo toma o seu rumo de ir para casa para, se gabar diante do Leggito, que ele agora é o cara mais conquistador ali do subúrbio. Mas quando ele chega, tem uma coisa estranha. Está tudo apagado, tudo escuro. Ele entra achando que o Leggito está dormindo ainda, todo se gabando, com um belo sorriso no rosto, mas quando ele entra, ele vê esta cena, galera. Leggito caído no chão, com uma espada cravada no seu abdômen. Totalmente derrotado, galera. Pesado, hein? O Leggito ainda está respirando ali com as suas últimas forças e quando o Ludo se aproxima, ele pede para o Ludo fugir o quanto antes. O Ludo abraça ele, fala que ele vai ajudar, que ele vai dar um jeito, coisa e tal. E então o Leggito usa a sua força restante para gritar: Ludo, foge! Por favor, ajude esse mundo de merda! E então o Ludo fica sem entender, como assim ajudar, como assim fugir, Leggito, você tá morrendo. Mas nesse momento, alguma coisa elétrica atinge o Ludo, que cai no chão e nós vemos que foi a polícia do subúrbio, galera, que acabou chegando no exato momento e achando que foi o Ludo que tirou a vida do seu pai, Leggito. Galera, que situação. E como eles são do subúrbio, né, galera? É aquele negócio, até explicar que focinho de porco não é tomada, já tá lá no submundo, já foi jogado lá embaixo no abismo, não tem o que fazer. Eu acho que é isso que vai rolar. O Ludo vai tentando explicar, não é bem assim, gente, vocês não estão entendendo. Tá lá o Leggito, ele ainda está vivo, ele precisa de ajuda e tal. E os caras não querem nem saber de Leggito, quer que morra mesmo. E fala, você tá cheio de sangue, a prova tá aí, cara, você que matou ele. E vão levando o moleque embora. O Ludo vai gritando, não sou eu, você tem que ajudar o Leggito, coisa e tal. E eles só conseguem dizer pro assassino calar a boca. E chama ele de nativo imundo. Então a polícia deve ser lá do alto escalão, tá ligado? E o alto escalão que comanda tudo ali. Tipo Jogos Vorazes, só pra você entender como é que funciona a pegada aqui do mundo de Gachakuta. O Ludo tenta gritar novamente que não é bem assim, que eles têm que ajudar o Leggito, mas então ele toma um murro e apaga completamente. E quem viu toda essa cena foi a Chihwa-san, galera. Ela tá desesperada vendo tudo que está acontecendo. A cena corta para outra área do subúrbio e nós vemos a molecada comentando na rua que o Ludo foi preso por tirar a vida do seu próprio pai. A Chihwa não acredita, derruba o ursinho no chão, fica ali impressionada com a notícia.
E a cena então corta para o Ludo, que está pendurado pelos pulsos ali, tomou porrada de tudo quanto é lado e ele está sendo julgado pelo juiz lá do alto escalão. O juiz diz que ele é um baderneiro de lixão, isso já daria uma sentença para ele bem pesada, e que por mais que fosse um nativo, ele acabou tirando a vida de uma pessoa e isso não será aceito, então ele foi condenado à morte, galera. E quem é condenado à morte, você sabe pra onde vai, né? O Ludo vai tentando se explicar, gente, vocês não estão entendendo, não é isso. Como que eu vim parar aqui, cara? Como que a minha vida desgraçou de uma hora pra outra? Aí ele vê a Shua no meio ali da situação e grita: Shua, alguém matou o Leggito, por favor, encontre o responsável. Mas a Shua, galera, já não tem mais aquele olhar pra ele, sabe? Ela acreditou nos boatos que ele tirou a vida do Leggito e disse que no fim das contas, ele realmente era o filho de um assassino. Ela então joga o ursinho no chão e vira a cara pro Ludo. A gente escuta, né, o povo da cidade, né, gritando: a imundícia vai pro abismo, a imundícia vai pro abismo. E o Ludo então, no momento de fúria, cara, diz o seguinte: os imundos aqui são vocês são uns merdas que não possuem vontade própria, têm olhos e ouvidos, mas são só um aglomerado que não enxergam nem ouvem. Vocês todos. E quando ele vai terminar, ele olha e o cara encapuzado com quem ele trombou lá no dia, né, do assassinato do Leggito, está ali assistindo a sua condenação também. Ele olha fixamente pro cara e conclui: e ele foi quem tirou a vida do seu pai. E então, galera, nessa página aqui que ele fica totalmente assim, cara, que página insana, que arte louca, cara. Ele diz que ele vai jogar todos os humanos no inferno e que vai matar todos eles. E então, por fim, ele é empurrado para o abismo e vai caindo numa escuridão cada vez mais forte. Enquanto ele está caindo, galera, e olha, o negócio é bem alto, né, a cidade, porque ele está aqui num lugar de nuvens espessas aqui, de tempestade, um negócio cabuloso, e quando ele pega uma parte assim, clara, ele vê um vulto negro gigante, cara, lembrando uma engrenagem, sei lá, cara, um negócio muito cabuloso. Seus olhos então brilham, mas ele desmaia. Passa-se um tempo, ele acorda ali no meio do lixo, tem campana de carro, tem ventilador velho, tem rádio, tem uns negócios cabulosos ali e ele acorda no meio disso. Ele está, galera, no abismo, no lugar onde todo o lixo da cidade, vamos pôr cidade celestial aqui, porque lá no alto, né, de todo o lixo da cidade celestial é despejado e o cheiro ali é insuportável, galera. Ele então entende que ele foi jogado no abismo e que ali, né, é o lugar onde todos os lixos e humanos e também quaisquer outros tipos de imundícies chegavam no fim. Mas quando ele olha para trás, olha o bicho que tá atrás dele, cara. Um bicho gigante com meio caveira, com com uns negócios de energia nas costas. Meu amigo, o que é isso, cara? Um aglomerado de lixo? Uma maldição? Que desgrama é essa? E então o Ludo, olhando para esse ser, diz que ali não é só onde o lixo é despejado, ali é o verdadeiro inferno. E é isso, galera! Começando hoje então a Maratona Gatchakuta, e meu amigo, que mangá cabuloso, né? Eu assisti algumas resenhas no YouTube para saber aonde eu estava entrando, né? Se era um negócio legal para trazer para vocês, um conteúdo family friendly, né? Sem muito hate, essas coisas. E realmente eu tô impressionado com esse capítulo de apresentação aqui que a gente leu hoje, que a arte é completamente diferente, uma arte muito destoante do que eu tô acostumado a acompanhar, tá? E ó, acompanho o mangá, cara, há muito tempo, o anime então desde 99, 98, 94, se eu não me engano, saiu o primeiro anime, cara, muito diferente a arte e trata de uma coisa muito interessante, que é o consumismo desenfreado da humanidade, né, cara, que acaba jogando fora coisas que podem ser reaproveitadas para substituí-las por coisas novas, e essas coisas aí no mundo de Gatchakuta são consideradas ali imundas e não podem continuar perto dos cidadãos do alto escalão da
da Terra Celestial, entende? Então esse é o abismo onde tudo é jogado e parece que não é só lixo que tem lá não. As pessoas sobrevivem a essa queda, não me perguntem como, deve ter uma força ali, como eu disse, eu não li nada, li agora com vocês em primeira mão e vou fazer isso, vou lendo em primeira mão e dividindo as minhas experiências com vocês nessa maratona Gatiacuta. Mas cara, minha cabeça tá fervilhando de teorias aqui, mas eu vou me segurar, vou terminar a primeira maratona para depois lançar os vídeos extras, certinho, galera? Se você gostou desse vídeo, se interessou no mangá de Gatiacuta, nessa história diferenciada aqui, que meio que é transportada para o nosso mundo real, então você já sabe, né? Dá uma moral para mim, dá uma força continuar, para que eu continue com a maratona Gatiacuta. Larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Não depende do Tonerd, tá, galera? Trazer, eu quero trazer, eu com certeza vou continuar lendo. Mas para trazer para o canal depende do seu engajamento. Então compartilha com a galera aí nas suas redes sociais, faz barulho aí, galera, e mostra para mim que você quer Gatiacuta. O anime vai sair esse ano, acho que é no fim do ano, na última temporada. Então vale a pena você acompanhar comigo, porque, cara, na minha opinião, ler o mangá não faz com que eu perca a experiência do anime, porque são mídias diferentes, cara. O mangá é parado ali, você tem que imaginar o que tá acontecendo. No anime não, você tá vendo o movimento, a música, a ambientação, coisa e tal. Então, cara, pra mim não perde não quem lê o mangá e depois lê o anime. Eu acompanho as duas mídias e sempre me emociono, me hypo nas duas. Então vale a pena você acompanhar, vale a pena dar um apoio para que eu continue trazendo aqui a maratona Gatiacuta, tá bem, galera? Vou deixar 2 vídeos na tela final, estão muito brabos, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e até a próxima maratona Gatiacuta!